que você acha dos atuais jogadores que vão para fora? Quer dizer, você acha que é caso a caso? Quer dizer, depende muito do indivíduo para ele se adaptar rápida ou profundamente? Quer dizer, porque também tem isso, né? O Endrick, por exemplo, chegou lá, não conseguiu, se machucou, aí o técnico não gostava muito, parecia que não gostava, mas aí botava, enfim. O cara vai ficando angustiado, né? O jogador. Moleque? Bom, então eu concordo, tá? Eu acho que depende de jogador para jogador, mas depende muito do movimento que você faz, né? Às vezes, dar um passo um pouco menor te permite se equilibrar mais rápido para depois dar um passo maior, né? E o que a gente tem visto muito são esses passos gigantescos em que eu acredito que a minoria é que vai sobreviver, né? Que vai conseguir realmente atingir o potencial máximo que se esperava. Eu, por coincidência, recentemente conheço alguém do staff ali do Estevão e Hum, eu liguei para parabenizá-los porque fazia tempo que um jogador não saía em junho, julho, e era titular já em agosto, e não só titular, mas uma das referências de um time que acabou de ser campeão mundial, não é isso? Então, ou seja, isso é uma soma de muita gente cuidando para que essa decisão e esse dia a dia dele lá sejam bem feitos. Evidentemente que tem um talento gigantesco, mas sim. tem que ter uma cabeça, um equilíbrio, um comportamento, uma atitude no treinamento que são muito cobrados lá fora, que por mais talentoso que você seja, se você não chegar fazendo tudo isso, você não consegue um espaço tão rápido. Talvez também, né, um outro aspecto que me vem à mente é o profissionalismo atual do Palmeiras, né, no sentido de nível de treino, nível de jogo, de exigência, né, do seu treinador, e também o próprio gramado sintético, que deixa o jogo mais rápido, acabam preparando mais esses meninos desse time específico para quando eles saem e chegam lá fora. Tá? Eu falo isso porque vivi o ano de 2018, 19 no Atlético Paranaense, que sempre foi referência, né, no quesito treinamento, Hum. trabalho e etc. E também jogávamos no campo sintético. E todos os meninos que saíram daquela geração para fora chegaram titulares nos seus clubes. Bruno Guimarães, Lyon e hoje titular da seleção brasileira. E o Renan Lodge foi para o Atlético de Madrid e também chegou jogando. Então eu acho que aquele ambiente preparou muito bem eles para o passo seguinte. Agora, quando você estava falando do Estevão, também me veio na cabeça o seguinte: tem a questão também do preconceito que pode acontecer, especialmente se o jogador for negro. Exemplo, o Vini Júnior teve muitos problemas, você deve ter acompanhado, muitos problemas, assim, particularmente em alguns estádios, né, sei lá, algumas cidades. Você acha que ele, bom, e aí me parecia, o Paulo, que ele tinha se não tinha uma boa estrutura emocional, ele contava com um bom staff, porque a atuação dele foi sempre muito assim, porra, o cara tá segurando uma barra, cara, que se fosse outro menos preparado já tinha desistido, já tinha feito uma bobagem e tal. Como é que você viu o caso do Vini, ou os casos, né, do Vini, que agora deu uma arrefecida, né? Exato. Eu também tiro o chapéu para ele, porque ele foi firme em momentos que eu acho que qualquer um teria estremecido, né? E isso talvez só evidencie o quão verdadeiro era esse sentimento, né, dessa luta antirracista que ele carregava com ele, ou carrega até hoje, evidentemente. É. Porque imagino que muita gente dentro do clube, no entorno, deve ter falado, mas por que isso? Por que que você quer ser esse mártir? Você não precisa disso, né? Sua vida tá ganha, você tá no melhor clube do mundo e assim por diante. Mas ele continuou fazendo e de maneira impressionante, né? E o cara não está na pele Imagino que dele, ele né, não. Paulo, para falar isso. Exato, porque a janela vira de vidro, né? Assim, qualquer erro, qualquer É. performance ruim, fica muito maior porque todo mundo tenta derrubar aquele cara que está indo contra a corrente, né? Então, sem dúvida nenhuma, a questão do preconceito, sobretudo na Europa, eu acho que ainda é muito latente, né? Com jogadores negros, com jogadores muçulmanos, ou seja, tem muito disso ainda e o cara precisa ser muito talentoso para eles respeitarem, senão eles acabam encontrando outra solução ali para não ter que conviver com o problema.
Você sentiu isso muito quando você estava lá? Quer dizer, o jogador, não sendo, pode ser brasileiro, que nem você falou, pode ser da Argélia, pode ser da algum país africano, eles sempre tiveram que lidar com essa coisa extra-futebol? Quer dizer, você sentiu isso muito forte lá na Espanha, especialmente em Valladolid ou não? Olha, eu senti, tá? Eu percebi, evidentemente, é um ambiente mais fechado, é um ambiente protecionista, tá? Seja para profissionais que vão trabalhar lá e que vão, entre aspas, né, roubar o lugar deles, Uhum, assim também para com jogadores, sejam eles do time profissional, seja ele da base. Então, evidentemente que saía um menino, muitas vezes a gente levou um menino jovem aqui de 18, 19 anos que chegava lá e você via que ele tinha projeção, ele tinha talento para ser um bom jogador, mas ele não estava preparado aos costumes locais. E era muito criticado, era escanteado pelos treinadores, ou seja, não era respeitado, né, assim, no sentido futebolístico. uhum, Então, de maneira suave, o tempo todo você percebia que podia haver resistência, né? E acho que é assim em vários lugares do mundo, tá? Não é só lá, né? sim, E às vezes eu olho aqui para o Brasil também, tá? E vejo o mesmo efeito, né? Vem um português, vem um gringo, e se é, esse cara não faz a diferença no campo, a gente também acaba verdade. escanteando, criticando e etc. e tal. A gente tem a gente se diz, né, um povo aberto, um povo caloroso, mas também só quando interessa, né? E Também só no, acho. no, no no curto prazo ali, né? Vai lá em casa, lá, vamos fazer um churrasco, mas na hora que precisa de ajuda mesmo, a gente. Essa é a minha experiência de É, vida, né? Não quero generalizar, mas pouca gente de fato consegue estender a mão. Coisa que na França, por exemplo, quando eu morei lá, eu já tenho amigos até hoje, né? E amigos de verdade, que demoraram para abrir suas franceses? casas para mim, mas quando abriram, franceses, abriram para sempre. Olha só. Então, culturalmente são diferentes, né? Mas foi um lugar que me surpreendeu muito nesse aspecto.